Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do projeto Tecnologia Assistiva na Prática. Hoje, na aula 49, vamos falar sobre esse apoio da tecnologia assistiva para crianças com baixa visão, para alunos com baixa visão, pensando nesse contexto da escola, mas que eu tenho certeza que se você seguir aqui essas sugestões, você vai conseguir ter ideias que ampliem a sua utilização, a utilização do aluno, da pessoa que você atende, né, se você está envolvida nesse contexto escolar. Essa aula ela complementa aulas anteriores em que falamos de contexto escolar, falamos de tecnologia assistiva para o aluno, né? Tecnologia assistiva pensando em você, educador, terapeuta ocupacional, profissional da fonoaudiologia, que vem atuando aí com esses alunos. Mas eu vou focar na utilização do uso do smartphone em sala de aula como tecnologia assistiva, mas direcionada. E eu sei que existe um questionamento muito grande em relação a essa utilização, até mesmo por professores, mas também algumas escolas, né, que não permitem o uso dentro da sala de aula, e eu entendo. Mas também entendo que falta conhecimento, mas também entendo que falta direcionamento, e eu estou aqui para colaborar, para ajudar, para que a gente use esse smartphone, que a criança já tem ali, já está com ela ali, é um recurso que está com ela, está disponível, né? Essa criança tem baixa visão, e a gente precisa potencializar a utilização, fazer da forma correta, né? Conscientizar os outros alunos de que é importante para o nosso colega em sala de aula que tem baixa visão fazer essa utilização, né? Porque na grande maioria das vezes as crianças não têm acesso a dispositivos como um vídeo ampliador, uma lupa eletrônica, né? A materiais disponíveis na escola para auxiliar esse aluno, mas ele tem um smartphone ali com ele, né? Aquele celular Android, às vezes alguns alunos até mesmo iPhone, então eu vou tentar trazer essas duas visões, principalmente para quem utiliza Android. Mas caso o aluno utilize o iPhone, você vai ver que você vai conseguir fazer aqui diversas adaptações que foram sugeridas ao decorrer aqui da nossa aula. A gente vai pensar em como apoiar o aprendizado e facilitar a visualização desses materiais na sala, principalmente esses materiais que não foram adaptados, né? Então, como a gente vai utilizar a câmera, né? Os recursos de áudio, de imagens, e a gente vai direcionar esses aparelhos para o uso correto, né? Então, eu preciso que vocês comecem a pensar nesse direcionamento correto do smartphone em sala de aula, para que a gente evite falas como essa, né? E eu entendo essas falas perfeitamente. Respiro tecnologia, estou aqui toda semana com vocês às 8 horas falando sobre tecnologia assistiva, mas a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, né? Mostrar que é fácil, né? Mostrar que está disponível, e mostrando que está disponível, vamos já começar com a minha primeira sugestão para vocês em relação a essa utilização. Você vai ver que você não vai precisar de nada, só do celular da criança para usar a câmera dela, o aplicativo de câmera está já ali disponível, né? A gente vai apontar para o material e vai usar a ferramenta de zoom do dispositivo. Se a criança vai fazer um zoom numa imagem, se a criança vai fazer o zoom no enunciado de um contexto, de um exercício de matemática, em que a gente tem ali os expoentes ou símbolos menores que são difíceis para essa criança interpretar. Então ele vai aplicar ali aquela ferramenta de zoom, vai usar a pinça, né, o movimento de pinça aqui para fazer essa ampliação. E tudo isso já está disponível dentro do celular dessa criança. Ele pode apontar para a lousa, tem alguma coisa que ele não está ali enxergando, ou naquele quadro, né, aquela lousa interativa, mesmo se for interativa, ele consegue fazer alguma ampliação. Precisa um pouco de direcionamento, né? Quando você começa a direcionar, quando você começa a potencializar essa utilização, você começa a ver grandes frutos, né, em relação à nossa boa utilização dos dispositivos eletrônicos. Legal? Concorda com isso? Se você concorda, dá um like aqui. Deixa aqui. Curte essa aula aqui e envia para outros professores, envia para outros profissionais. Se você também concorda que a gente consegue utilizar os smartphones, né, os aparelhos celulares das crianças, como ferramentas de apoio. Não só como distratores, não só como ferramentas que trazem ali questionamentos, e eu sei que até mesmo problemas para vocês em sala de aula. Vamos continuar? Por quê? Às vezes a câmera sozinha, ela não vai trazer todas as ferramentas e os apoios que você precisa para digitalizar documentos. Então a Microsoft desenvolveu o Microsoft Lens, que é um PDF scanner, né, um leitor de documentos, assim como nós tínhamos nos scanners portáteis, né, e que a gente colocava a folha lá dentro e fazia o escaneamento no software no computador.
Aqui eu tenho isso na palma da minha mão com o meu celular, só que potencializado pelos recursos da Microsoft dentro desse aplicativo, né? Então, usando isso, eu vou poder criar uma pasta para armazenar conteúdos até mesmo que estavam na lousa, né, conteúdos que estavam até mesmo inelegíveis em alguns documentos, porque esse aplicativo ele trata um pouco essas informações, né? Veja bem como esse documento ele foi aqui fotografado, e o resultado final, porque eu posso gerar um PDF desse material, né? Ele trata esse documento, ele tem uma inteligência ali nele que ele dá uma ajustada de forma automática nesse material que foi escaneado e facilita o seu trabalho, inclusive, também, de disponibilizar esses materiais para essas crianças, disponibilizar esses materiais para esses alunos. Eu não estou falando só de aluno aqui dentro do contexto de sala de aula, né? Porque eu preciso pensar também em que depois ele precisa levar esses materiais para outros ambientes. Então, tudo que eu falo aqui para vocês, eu tenho certeza, né, que mesmo pensando na sala de aula, vai se ramificar para diversos outros ambientes dessa criança. Ele pode estar na biblioteca, ele pode estar em casa, às vezes, com os amigos e a família, né, e ele toma posse desses recursos para que colabore com ele. Tem mesmo uma placa na rua, né, alguma informação em algum lugar, como o mercado, enfim, diversos ambientes. Ponto 3. Tanto o Google quanto a Microsoft têm ferramentas que fazem reconhecimento de imagens e objetos e vocalizam isso para a criança. Ler em voz alta para a criança. Tem esse texto, né? Esse texto aqui, Feliz Aniversário. Ele está muito pequeno, a criança não consegue enxergar aquele texto, não consegue ler aquele texto. Ele aponta com o Google local, tem o Microsoft Sim, e aí essas ferramentas elas vocalizam, né? Eles falam em voz alta algo que a criança apontou o celular, até mesmo eles fazem um reconhecimento desses objetos usando visão computacional. Não vou me aprofundar muito nisso, só para trazer para você esse conceito de que nós temos duas ferramentas que eu encorajo você a baixar no seu celular. Baixa e testa. E depois volta aqui e me diz se realmente não faz sentido para você. Reconhecimento de objetos na mesa, na carteira, objetos em que a criança vai fazer passeios e visitas escolares e acadêmicas. Gente, nós temos ferramentas disponíveis para diversos contextos que hoje nós temos problemas por não ter recurso financeiro para adquirir materiais para essas crianças. E essas ferramentas estão aí. Iguais essas que foram desenvolvidas especificamente para isso? Nem sempre. Mas já é um caminho, já é uma porta de entrada para que a gente corra atrás de tudo aquilo que a gente precisa. E aí, quando eu tiver o recurso, né, eu dou um upgrade em relação a essa utilização. Um outro ponto que eu gosto sempre de falar para vocês. Todos os dispositivos têm ali dentro das suas configurações um menu chamado acessibilidade, principalmente no Android e no iPhone. Vamos explorar os recursos de acessibilidade tanto do Android quanto do iPhone, porque eu posso utilizar leitores de tela como TalkBack ou VoiceOver para fazer a leitura da tela para aquela criança que tem baixa visão e não está conseguindo ali tatear e navegar muito bem na interface do celular. Mas tem outro ponto importante, que são as ferramentas de ampliação de zoom, né, chamada ampliação aqui dentro do Android. Esse print aqui à esquerda é o menu de acessibilidade do Android, né, que eu vou pedir para vocês fazerem essa exploração em relação à utilização. Aqui à direita do iPhone, os dois aqui são do iPhone, né, são recursos de acessibilidade do iPhone em que você consegue ter essa boa interação. Mas lá no Android você também tem essas opções de zoom, de ampliação, de inversão de cores, de foco, recursos de acessibilidade, né? Procura dentro do dispositivo da criança. Aqui no canal tem aulas sobre recursos de acessibilidade do Windows, recursos de acessibilidade do iOS. Eu prometo para vocês que vou trazer uma aula de recursos de acessibilidade só do Android, né, para que vocês explorem aí essas ferramentas e usem em conjunto aqui com a nossa aula. No ponto 5, e algo que é muito solicitado por vocês, modelos de calculadoras que apoiem essas crianças com baixa visão. Então tem esse site aqui, o Desmos, que ele tem inclusive uma ferramenta chamada Desmos Calculator, né, que é a calculadora em que você pode ali configurar alguns recursos como alto contraste, adicionar uma linha Braille, né, o display Braille, para a criança fazer essa utilização, caso ela utilize um display Braille, uma linha Braille. E outras opções são aplicativos como o do professor Carlos França, né, que é o cálculo sonoro, que é uma calculadora sonora, em que você toca nos botões e ela vocaliza aquilo que você apertou e também vocaliza
o resultado. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para trazer para vocês algumas opções, né? Eu vou pegar aqui a Desmos Calculator, né? Que eu clico aqui nesse botão e eu já tenho aqui essa opção de contraste, né? Eu deixo a fonte maior e aplico aqui o contraste. A opção da linha Braille também está aqui. E algumas outras opções aqui para o iPhone e para o iPad, o Big Digits, que também tem um custo até bem acessível, né? Não é barato, mas para algumas pessoas pode ser importante. Ela traz uma interface mais lúdica, também com botões grandes. Explorem essas ferramentas, né? Vou deixar aqui na descrição da nossa aula o link da calculadora por voz, que você aperta um botão e vocaliza, fala com a calculadora e ela vai produzindo ali os cálculos matemáticos. Você vai ter que testar, baixa e testa. Sempre falo para vocês, testa com você primeiro, para depois você fazer essa indicação ali para sua criança, para o usuário que você atende, para a pessoa que você atende. Foi desenvolvido pelo professor Isaac Pérez, está disponível para baixar de forma gratuita, já teve mais de 100 mil downloads, calculadora por voz. Como eu falei para vocês, um aplicativo que eu gosto muito, que é o aplicativo Cálculo Sonoro, né, do professor Carlos França, está disponível para sua utilização, também gratuito, e ele tem esse retorno auditivo, né? É igual aquela calculadora sonora que a gente utiliza, né? E foi desenvolvido por um professor aqui do Brasil, lá da UFFS, né? Vamos valorizar aí o nosso trabalho de produção, os nossos professores, né? Os nossos pesquisadores. Vai ficar tudo aqui na descrição da aula aí para vocês. Eu vou trocar aqui agora, né? Porque eu vou voltar aqui para a nossa projeção, para os nossos slides, porque eu quero falar para vocês, no ponto 6, sobre esse tratamento das fotos em relação à utilização com os smartphones, né? O aluno fotografa, a foto não está com muito contraste, né? A foto não está com uma nitidez muito boa. Hoje, nesses dispositivos, né, nesses aparelhos, nós temos aplicativos que fazem esse tratamento de fotos. Então, provavelmente você já utiliza aí algum aplicativo para tratar sua foto, deixar sua foto cada vez mais bonita, né? Com uma perspectiva visual melhor. Então, por que não utilizar isso também para o aluno que fotografou um enunciado de um livro cheio de contraste, né? Um livro com muitas ilustrações, né? Porque a gente não consegue começar a utilizar dessa forma para o contexto de sala de aula também, né? É só uma questão de prática. Então, eu posso deixar a foto mais nítida, como eu falei, aplicar o contraste, organizar em pastas, né, por assuntos, né, por temas relevantes disponíveis para que essa criança consulte em qualquer lugar. Então, assim, são várias ideias que a gente tem de utilização em relação ao que já tem ali, que você já utiliza, que é do seu dia a dia. A gente só precisa, né, como dizem, pensar um pouco fora da caixa para a utilização. E já no ponto 7 aqui, a gente tem o Google Live Transcribe, né, que é uma ferramenta, né, para os alunos com baixa visão e que também tem deficiência auditiva, que enquanto eu estou falando, ele exibe na tela do celular. Então, ele faz ali a transcrição em tempo real na tela do celular. Eu testei isso, inclusive, hoje. Eu vou pedir para vocês testarem, porque está funcionando muito em português e ele teve pouquíssimos erros. Pouquíssimos erros, né? Quando você instala no seu celular, se o seu celular já estiver em português, ele já vai detectar essas configurações e ele começa a fazer esse entendimento do que eu falei em tempo real. É muito legal, parece inclusive com aquelas transcrições que nós temos na TV, né? Então testa e disponibiliza para o seu usuário, né? Que inclusive, se você espelhar isso numa tela um pouco maior, né, e ter um contexto do uso do dispositivo eletrônico em sala de aula, vai facilitar muito a vida da criança, né? Pensa numa criança que tem baixa visão, né, e algum déficit auditivo. Isso é super importante, gente. Vamos avançar? Por quê? Crianças que têm alguma dificuldade de escrita, elas podem ter o apoio dos dispositivos eletrônicos para a produção de texto, né, para a produção de notas, rascunhos, esses materiais. Então, nós temos aplicativos como o Google Keep, o Microsoft To Do e o próprio Notes, né, para quem vem do iPhone e iPad, que ali eu posso ter o nosso caderno digital com lembretes, né, com resumos, com texto de copia e cola. De repente, eu posso até fazer uma configuração específica através do acesso guiado para bloquear e carregar só em certos aplicativos, né? E aí você cria um certo bloqueio e controle do que a criança pode navegar e pode acessar. Mas toma uso desses aplicativos de notas, né, para aquela criança que tem dificuldade de escrita. Né? Não estou falando que você vai deixar de lado essa questão da disgrafia, né? Você vai pedir apoio para os profissionais que são especialistas em te apoiar com isso. Mas em algum momento, né, a gente também utiliza no nosso dia a dia
esse tipo de ferramenta como apoio, né? Não é um substituto, é um apoio. Nós estamos utilizando um apoio. Eu sempre digo, a tecnologia assistiva, muitas vezes, ela não é uma tecnologia substituta às nossas funções, né? Ela é uma potencializadora, né? Ela ajuda a gente a que aquelas funções em que nós temos mais dificuldade, naquele momento, se tornem mais fáceis, tá? E ponto 9, já finalizando aqui a nossa aula, criar grupos, né, através de mensagens ou até mesmo no WhatsApp. Isso é uma coisa de conscientização para que esse aluno que tem baixa visão ele consiga ter uma mais fácil localização dentro do ambiente físico, né? Embora a gente utilize até muito no nosso contexto acadêmico, mas fazendo um trabalho de conscientização com outros alunos, a gente começa a ter um apoio muito grande nesse acolhimento dessa criança, né? E aí, se você quer avançar um pouco mais em relação a isso, a locomoção, os dispositivos como as pulseiras sonares, como o Sonoband, né? Ou até mesmo aplicativos de mapa, utilizados da forma correta com retorno aditivo num fone de ouvido, em que essa criança vai ter esse direcionamento, tudo com muito cuidado, tudo testando antes, sabendo qual que é o contexto, não indicando por indicar porque o Rafael falou, porque o Rafael trouxe em uma das aulas, apresentou em uma das aulas. A ideia é que você comece a ter ferramentas, comece a ter embasamento em relação à utilização de certos recursos e aplique da melhor forma na sua prática. Finalizamos então a aula 49. Se você tem alguma sugestão para crianças com baixa visão, utilizando aí o smartphone, comenta aqui nessa aula. Também quero aprender com você. Deixa o seu like para que essa aula chegue em mais professores, mais educadores e envie aí também nos seus grupos para que todo mundo tenha conhecimento e possa colaborar com os nossos alunos. Eu te vejo na nossa próxima aula.